se não há um filtro para participar da Santa Ceia, também tem um problema aí perante a Bíblia. Será? Seja bem-vinda novamente ao canal. Fala a tua visão! Fala a tua visão, meu querido. Qual o assunto do vídeo hoje? O tema é, vamos ser direto ao ponto, é necessário ser batizado nas águas para participar da Santa Ceia dentro das igrejas? De cara, a gente já pode dizer que não existe uma resposta direta na Bíblia para isso, né? A gente pode contextualizar, ver o que fala, quais foram as ações tomadas no passado, né, na época de Jesus e até pelos apóstolos e discípulos, mas não existe nada direto falando sobre isso. Não temos uma resposta contundente ali, precisa, né, a respeito. A gente não estudou o suficiente para procurar. Com base no que mostra as cartas de Paulo, né, o livro dos evangelhos ali, a gente não conseguiu de fato achar nada preciso, né, nada definido. Porque não tem mesmo assim, uma definição, algo reto, né? Senão não seria um tema polêmico. Acho que se tivesse algo mais claro... O grande problema é que atualmente a gente entende que há uma certa... as pessoas tentam facilitar ou tentam colocar situações de modo inclusiva, né? Tentam incluir muitas coisas dentro do meio evangélico, de repente para não perder membro, para não deixar de ter popularidade, e aí acaba se facilitando muitas coisas, né? Então isso pode acontecer, né? Então eu vou autorizar isso para a gente não perder fulano de tal. Então isso pode acontecer, mas de fato, se a gente for analisar a fundo à luz da Bíblia quem deve ou não participar da ceia, fica um pouco óbvio quem deve e quem não deve. Quem não deve, no meu entendimento, são aqueles que não querem. Gostei do que tu disse aí. Mas pensando no que você falou antes, sobre uma igreja praticar determinada ação para não perder membro, nesse caso, nesse assunto específico, seria a ceia livre, né, para todo mundo. Isso. Aí ele não seria mais... Ele daria para que a pessoa não se entristecesse, não vou voltar lá não ficam me excluindo. Sim. Então, para não excluir nada nem ninguém, acaba liberando. E isso é um problema, pode trazer um problema, porque se não há um filtro para participar da Santa Ceia, também tem um problema aí perante a Bíblia. Será? A gente vai colocar um vídeo de um pastor que é bem influente aí no meio evangélico. A gente vai ver um parecer, não concordei muito com a ideia, porque ele acaba forçando um direcionamento que nem bate muito bem com a pergunta. A resposta dele está fora da pergunta que foi feita. Então, dá uma olhada no vídeo aí. Pastor, precisa ser batizado para tomar a ceia? Então, eu creio que sim. Por quê? Porque a Bíblia diz, quem crê e for batizado, será salvo. Quem crê, a primeira premissa dele, quem crê e for batizado será salvo. Então, para você ser salvo... Tem que crer, tudo bem, tem que crer. Primeiro tem que crer. Para você ser salvo, tem que ser batizado. Sim, primeiro tem que crer, aí depois ser batizado. O crer, tudo bem. Sem crer, tu não consegue ser salvo. Mas ser batizado, para ser salvo, tem que ser batizado? Também a gente até... não tem nada disso. Será? Não tem, claro que não. Não é necessário você, até porque senão cairia em contradição o que Cristo fala na cruz nos momentos finais dele lá com os dois ladrões na cruz. Com um deles, né? Com um deles. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque ele creu que Cristo, de quem de fato Cristo era, naquele momento ali ele creu. Então só crer já é o suficiente para ser salvo. É um passo para ser salvo. Não que para ser salvo é somente crer. Sim. Mas que crer é o princípio. Em Jesus. Né? Isso aí. Mas é um ponto negativo que ele já começa argumentando aqui. Já dá para refutar. Vamos lá.
Se a ceia é só pra gente salva, e a pessoa não... Também não. Se a ceia é só pra gente salva, quem foi que falou que a ceia é só pra gente salva? A gente pode trazer, por exemplo, a questão de Judas. Judas, por exemplo, no momento em que Cristo reparte ali o pão com os discípulos, é uma pergunta que eu vou lançar. Cristo sabia ou não que ele seria traído para o propósito ser cumprido? Ele sabia. E ele sabia, inclusive, que quem o trairia estaria ali participando da Santa Ceia. Isso 100%. Jesus sabia que o traidor já estava ali. Já estava ali. E nem por isso, nem por isso, ele veta aquele traidor, que vamos dizer que até então ele não sabia quem era, né? Não participasse da Santa Ceia. Você, ou como eu não sei, tem alguém aqui que vai me trair. Ó. Um aqui tem que meter o pé daqui porque vai me trair. Ele não fez isso. Naquele momento ele não mandou ninguém se examinar. Ele só convidou todo mundo a participar. Lógico, os 12 que estavam com ele. Mas a gente vai entrar nisso mais a fundo à frente. Mas já é. Vamos seguir. Vai, pastor. A pessoa não quer batizar, sabe o que isso pode dar a entender pra gente? Que ela não creu. Botou uma outra premissa aqui. Uma condição. A pessoa não quer batizar. E a pergunta que fizeram para ele é, pastor, precisa ser batizado para tomar ceia. Não, a pessoa que não quer batizar pode tomar ceia. Não é um ponto que colocaram. Não está na pergunta. Não tá. Só um minutinho. Pastor Lucinho, tenta responder novamente, que eu já entendi que o senhor defende a tese de que é necessário ser batizado, mas defende como isso aí? Sabe o que isso pode dar a entender pra gente? Que ela não creu. Então vamos lá. Quem crê e for batizado será salvo. Se a ceia é só pra gente salva, e as pessoas salvas têm que batizar, por que a pessoa não quer? Se a ceia é só pra gente salva, a ceia então é só pra gente salva? Isso. Caraca, que loucura. Essa seria, das premissas que ele colocou, seria mais difícil de responder. Quem traiu Cristo lá foi salvo então? Porque todos que participam, todos ali participaram. Então a ceia é só pra gente salva. Então logo todos os discípulos foram salvos, incluindo quem o traiu. Nessa aí eu vou discordar com você. Porque... Não, mas não sou eu que estou falando, não, é ele. Não, tudo bem. Discorda com ele, porque ele falou que a ceia é só pra gente salva. Não, então, mas naquele momento, Judas era salvo ou não? Naquele momento? Da ceia. Eu não sei. Só quem define a salvação é Deus. Então essa é uma pergunta que pode ser como pode não ser. Tudo bem. Difícil, essa pergunta foi mais difícil. Se a ceia é só pra gente salva? Eu tendo a concordar com ele que a ceia é só pra gente salva. É? Porque a partir do momento que... porque quem tem condição de cear é aquele que de fato tem condição de ser salvo. Sim. Quem não tem, concordo. Concorda. Caralho, cara, que legal. Pastor Lucinho, nesse ponto aí a gente concordou com você. Legal. Vamos lá, seguindo. A pessoa não quer batizar. Então nós, pastores, para não deixar a gente não salva participar da ceia, a gente então coloca essa regra que só pode tomar a ceia quem é batizado. Entendeu? Ele bateu um martelo que precisa ser batizado. Mas existe... Só tem que deixar claro que é uma regra, ele acaba de dizer que é uma regra que ele colocou para que, vamos colocar aqui, para que ele proteja determinadas pessoas de se condenarem ao participar da Santa Ceia. Sim. Né? Então, a regra que é imposta de só participa quem é batizado não é para excluir ninguém. Muito pelo contrário, a visão que essas igrejas que proíbem pessoas participarem da ceia, pessoas que não são batizadas, o objetivo é tão somente para que você que não é batizado, a igreja entende que você não tem conhecimento suficiente, não discerne o corpo, o sangue de Cristo, como aqueles que são batizados discernem, e aí é uma ideia de que protege você de tomar para sua própria condenação. Vamos para o chat? Também, lançar essa pergunta agora para o chat GPT, ver o que ele responde a respeito de algumas questões. Seria blasfêmia? O cara quase não saiu.
Seria blasfêmia eu falar à luz do chat GPT? Não, acho que não. Porque é o conhecimento. A luz de é com base, né, em algo. Então não é blasfêmia. Bom, cara. O português é bom, né, cara? Uma pergunta que a gente vai falar com ele. Você. Sucinto é. À luz da Bíblia é necessário. À luz da Bíblia, a prática comum em muitas igrejas cristãs é o batismo. O batismo precede a participação na Santa Ceia. Exemplo dos primeiros cristãos. Atos 2, 41, 42. Vemos uma ordem implícita. Caraca, ele usou o texto que eu peguei. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão, às orações. Significado do batismo e a ceia. Batismo é um símbolo público de arrependimento e fé em Cristo. A ceia do Senhor é para o cristão em comunhão com Cristo e seu corpo. Advertência de Paulo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como o pão e beba o cálice. Vamos partir para a conclusão dele, que eu quero entender o raciocínio. Biblicamente, não há um mandamento explícito que diga é proibido tomar ceia sem ser batizado. Mas a prática apostólica e o significado dos símbolos apontam que o batismo deve vir antes da participação na ceia, como um passo natural de fé e compromisso com Cristo. Legal, então. Ao meu ver, e com base no que ele fala, não é definido. Mas para que se cumpra um procedimento de maneira cronológica, né, que seja cronologicamente correto, você escuta a verdade, você crê na verdade, isso cronologicamente. Eu escuto a verdade, eu acredito nessa verdade, eu me arrependo, eu me batizo, eu me torno parte do corpo e aí eu participo do corpo. Paulo sim estava certo. Pode ter usado alguns. Não é que ele estava certo. Não. Não é que ele estava certo. Eu estou dizendo que, com base no que o ChatGPT conclui, talvez seja mais coerente, não é que seja correto. Só isso é o correto e acabou. Porque, por exemplo, pessoas que hoje, para ser batizado numa igreja evangélica, você fica 6 meses no banco participando de discipulado. Ou classe de catecúmenos, de algumas denominações assim que chamam. Sim. Então você fica lá 1 ano estudando, e aí durante esse 1 ano você não pode ter parte do corpo de Cristo, porque a Bíblia fala que aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Então somos nós líderes, ou melhor, desculpa, eu não sou líder. Somos líderes agora que impedem de você, membro, participar do corpo de Cristo. Então eu acredito que para ser coerente com a ordem cronológica das coisas, de repente é interessante. Só que às vezes a logística para gerar um batismo, às vezes dificulta um pouco, né? Existem diversos compromissos, né, para atender muitos membros, aonde vai ser feito o batismo. Então isso às vezes impede de que o batismo aconteça rápido. E aí o que faz? Eu acredito que seria tão suficiente num culto ser separado um momento para explicar o que de fato significa, ao invés de não perder tempo, mas falando grossamente aqui, num culto de Santa Ceia, por exemplo, para que louvores? Para que tantos hinos? Gasta-se tempo explicando sobre o ato. Esquece um pouco a questão de louvores, ofertas, dízimos, porque o principal assunto naquele momento é Santa Ceia. Então vamos focar na celebração do corpo e do sangue de Cristo. Deixa outras atividades para outro culto, por exemplo, e gasta-se tempo explicando pessoas o porquê dela necessita, o que ela precisa participar da Santa Ceia. Ah, não, mas é necessário que você tenha 6 meses de ensinamento para entender e participar. Isso já acabamos de concluir que é regra do homem, não da Bíblia. Não da Bíblia. Nessa passagem de Atos 2,
quando é pregoado a uma multidão, dessa multidão, 3.000 aceitam, são batizados, e após serem batizados, eles passam as instruções, orações e a participação da ceia. No mesmo dia, né? Vamos mais a fundo. Se apóstolo Paulo estivesse vivo hoje, estivesse morando lá no Japão, ele mandaria uma carta para aqui para o Brasil, o que será que ele escreveria na carta? Rapaz, agora ficou difícil. Oh, vocês estão demorando muito, irmão. Amados meus. Primeiro brasileiros. Bom, vocês estão demorando um pouquinho para batizarem pessoas que já se arrependeram. Sim. Vocês estão demorando um pouquinho para permitirem que pessoas que se arrependeram participarem do corpo de sangue de Cristo. É fácil de entender também que hoje a gente tem uma organização, né? Hoje é diferente o culto, de antigamente é diferente. Hoje a gente se programa para o culto, né? E antigamente o ID, né? Eles praticavam o ID de forma assim, muito rápida. Eles passavam pelo lugar, batizavam, pregoavam a palavra e dali seguiam para fazer isso mais à frente. E assim que chegou, né, essa palavra até nós, se não fosse dessa maneira, talvez não chegasse. Se espalharam de verdade a palavra cristã para que a gente pudesse hoje ter acesso a ela dessa maneira. E hoje a gente tem mais organização e as pessoas estão perdendo de verdade tempo e talvez estejam segregando por conta dessa organização, dessa liturgia, esperando muito tempo. Ele define ali só uma questão de número. Sim. Hoje é para isso, para questão de organização, cadastros, né? Fingir RH. O que é a Santa Ceia? O que é a Santa Ceia? Temos que ir para a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo, a partir do 17, é o mais tradicional hoje, que é utilizado nas pré-comemorações ali de Santa Ceia, né? Comemoração não, desculpa. Que não é comemoração de nada. Não é comemoração. Que traz a memória, né? Cala a boca. Caramba. Ele vai cortar, não. Não, cala a boca, eu vou cortar, cara. Tem que falar, vou... 1 Coríntios, capítulo 11, versículo do 17 até o 34, a gente vai ler. Hoje é o mais tradicional texto, né, antes das realizações da Santa Ceia dentro das igrejas. Então, a grande maioria das igrejas leem essa passagem antes de celebrar o corpo e o sangue de Cristo. Então, vamos ler. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões... Desculpa, essa parte nem é lida. Não. Nem posso ler isso aqui não, agora não. Depois. Eu posso, mas não vou ler porque depois eu falo sobre isso. Mas aqui, ó... Pois recebi do Senhor, eles leem a partir do versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois meu sangue, façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Esse é o texto básico, né, que vai do versículo 23 até o versículo 29.
É isso que eles utilizam. 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 29. É um texto tradicional e básico para uma realização de Santa Ceia hoje. A sua pergunta foi, o que é a Santa Ceia, né? O que simboliza? Por que cear? Quer responder? Ou eu tenho que responder? Responde aí. O que você acha que é a Santa Ceia? Vamos lá. Ele já diz aqui no texto o que é. Sim, mas eu quero trazer uma visão histórica para a gente entender o que foi, né, que os discípulos tiveram ali com Jesus. A época, né, eu vou falar judeus, não sei se eles se classificavam, não se classificavam judeus, né? Historicamente, falar que eles eram judeus é até errado, que os judeus veio de um outro momento. Mas a época ali, o povo de Jesus, eles não tinham hábito, não é hábito, de chamar as pessoas para dentro de suas casas e ter ali um social. Comunhão. Não ter um social. Ter um social e dividir comida. Não é hábito. Não é. Não existia isso. Tanto que Jesus ele vai quebrando os paradigmas, né? Ele dá de comer a uma multidão e ele vai quebrando certos paradigmas já daquele tempo cultural. Então não era a cultura daquele povo estar junto e chamar para entrar dentro de sua residência e ter parte ali, né? Participar e dividir comida. Não, o próprio versículo 17, aqui acima do texto, fala disso. Paulo exorta exatamente isso. Quando eles entram em comunhão na própria igreja, cada um ali, essa carta de fato Paulo envia para a igreja de Corinto, até na ideia de exortar a forma que eles estão utilizando na celebração ali da Santa Ceia. Porque de fato eles faziam isso. Traziam comidas, pães, garrafas de vinho, se embriagavam dentro da igreja, comiam de se empanturrar e pessoas pobres ficavam do lado de fora porque não tinham o que levar. Então algumas pessoas inclusive ficavam com vergonha, participo, não participo, porque eu não tenho o que levar. E de fato eles não tinham esse costume de compartilhar. É isso mesmo. E aqui em cima no versículo 17, porque nós começamos a partir do 23, mas do 17 até o 23, Paulo vem dando martelada em cima da igreja, porque não era dessa forma. E Paulo fala, se é isso que vocês querem, é ficar tomando vinho até ficar bêbado, quer comer pão até o bucho encher, façam isso na casa de vocês. É isso que ele fala. Não lembrava mais desse pedaço aí, não. Versículo 17. Posso ler? Tu quer? Não? Já foi bem elucidado. Então não. O que eu queria mesmo dar ênfase é que quando Jesus faz isso, ele faz isso, e quando ele faz isso, ele chama, e aquelas pessoas, os discípulos, os 12, eles se sentem parte de algo de verdade, que não era hábito. Então Jesus chamou ali, foi num momento de intimidade, chamou para intimidade, chamou no momento, é um momento de comunhão, é um momento de intimidade, é um momento de fazer parte, de ser família. Mas o que eu quero trazer é a importância desse momento para a igreja. Às vezes a gente perde, porque Jesus tratou isso com carinho, Jesus chamou todo mundo, não era algo culturalmente executado, e a gente às vezes se perde, a gente na igreja, às vezes a gente está na igreja, está participando desse momento que relembra, né, que traz a memória a Cristo, né, e o seu sacrifício, traz o corpo, o sangue, e a gente não tem noção de que quando a gente está fazendo aquilo dali, Deus está falando, é um momento de intimidade nosso, somos eu e você aqui, e a gente tem que trazer essa reflexão para a gente, porque é algo sério, de verdade. Cear é algo sério. Cear é ter parte com Cristo. Então, para cear, você tem que ser batizado? Não necessariamente. Não, claro que não. Não necessariamente.
você tem que entender, você tem que ter um entendimento do que é fazer parte do corpo de Cristo. Se você não tem esse entendimento, cear é um erro. Cear é um erro. Mas necessariamente ser batizado... Não digo que cear sem entender, porque aí você engloba as crianças. Porque discernir o corpo de Cristo é, de fato, fazer o que você falou, entender o que foi isso. O que foi a morte de Cristo, por que ele fez isso, entender tudo isso. Isso é você cear. Isso é entender o que é a ceia, o que é a Santa Ceia. Simboliza, significa. E uma criança, em determinados pontos, ela não consegue chegar a esse nível, né, de intelecto, de raciocínio. E ainda assim eu não acredito... Para mim, crianças não devem ser batizadas, nem participar da ceia. Não, ou se devem também não existiria nenhum mal. Porque a Bíblia fala, criai as crianças no caminho que devem andar. Sim. Então, de repente, mostrar para elas alguns exemplos, induzir a isso, você, de repente... ser batizado influenciar. não é uma escolha. Para batizar, tem que haver um arrependimento, né? Para depois... E uma escolha, principalmente. Isso. É crer. Não é? Acreditar. Uma criança, ela tem discernimento suficiente para escolher A ou B de forma racional, emotiva? Não. Não tem. Não, inclusive Cristo fala que delas já é até o reino. Então, já nem necessário é para elas. Não. Mas que então, se ela fizer ou não fizer, é meio que... Não, eu não estou falando nem de condenação. Estou falando que numa prática, numa igreja, eu não acho interessante você batizar crianças. Não, o batismo não, porque o batismo é uma confirmação do arrependimento de pecado, coisa que a criança, não é que ela não seja pecador, mas não tem. Então, o batismo não, mas a Santa Ceia, de repente você excluir ela ali já, por mais que você não possa excluir, porque dela já é o reino, você não consegue excluir, mas deixá-la de fora, ou deixá-la de dentro, é neutro. Eu considero neutro. Dar ou não dar, é isso aí. É só para você. Eu não. Então, vamos voltar. Por questão de ensinamento, eu, com meu filho, pode participar da Santa Ceia. Tendo 11 anos, 10 anos. Mas ele tem que interagir. Isso como uma brincadeira, como. Talvez não. Dificilmente. Talvez não. Dependendo de como é criado, de como é. Aí já. Então, mas aí depende muito da idade. A gente não pode falar de uma criança de 4 anos comparar com uma de 10. Uma criança de 10 anos hoje, ela já é diferente das crianças de 10 anos atrás. Crianças com 10 anos já se batizam. Sim. Então, conseguem professar sua fé. Mas não tem por que, então, negar. Por exemplo, uma criancinha de 10 anos, por exemplo. Dá pra... Não é negar, é saber que, mesmo que ele passe por isso, ele não está passando. Ele não tá passando pelo mesmo momento que nós passamos. Ele não vai... Nele ele só está sendo inclusivo. Beleza, ele só vai estar ali... Incluído, quer dizer. E também não dá... Também eu acho que é a mesma coisa. Não dar e dar vai cair no mesmo... Para criança, realmente eu sou neutro. Mas eu deixaria, por exemplo, meu filho participar de uma Santa Ceia. Sim. Ainda mais se ela está ali do seu lado, ela vai ver você, sem problema nenhum, não pega para ela, não vejo. Já o batismo, para a criança em si, ato de, se ele tem aquele momento ali já, não, pai, eu quero, né, mamãe, eu quero, é profissão de fé, vamos fazer. Sim. Se não chegou nessa maturidade ainda, é desnecessário. Agora, como igreja, eu acho bom que se institua o batismo para poder cear. Mas que não demore tanto, né? Não, sim. Isso daí é um erro mesmo, né? É um equívoco. Que não coloque isso como um posicionamento crucial para participar ali, e a ponto de, não, se não tiver o batismo, você não deve participar. Sim. O que é falado em muitas igrejas hoje. Mas que seja imposta essa regra a fim de deixar a pessoa mais... Mas que essa regra seja com um entendimento. E mesmo que você não tenha passado pelas águas, mas que você tenha um entendimento do que é isso,
que você já está em comunhão com os seus, e você pode requerer essa comunhão com o Pai também. Então você pode ser mesmo não sendo batizado. Mas, como regra, uma regra flexível, eu acho interessante para que as pessoas possam conversar sobre isso e possam elucidar a outros que não chegaram a esse entendimento, que é um momento muito sério no rito cristão. E eu acho que dá para encerrar, né? Você que assistiu, também dá a sua opinião aí, fala a sua visão. Deixa o comentário. Isso. Curte, compartilha o vídeo, se possível, tá? Dá uma ajuda aí. É isso. Valeu, galera. Falou!